Olá, boa tarde, meus queridos. Como que vocês passaram o fim de semana? Passaram bem? Estou animada dormindo o terceiro ano. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia que nós estamos iniciando a nossa semana. Que Ele nos proteja e nos dê muita saúde e sabedoria. Então, vamos lá. A atividade de hoje nós vamos falar sobre o computador. Então, quando o homem criou o computador, não imaginava que ele se tornaria uma ferramenta indispensável para os seres humanos. Do supermercado às companhias aéreas, dos bancos às escolas, no nosso dia a dia, praticamente tudo está informatizado. Mas quem fez a primeira máquina foi Charles Babbage, que nasceu em 1791 e faleceu em 1871. Quando ele construiu, em 1821 a 1823, o mecanismo diferencial número 1, um aparelho com 2.000 peças, usado para fazer cálculos matemáticos. Uma máquina com o dobro de peças foi construída em 1991 pelo Museu de Ciência de Londres, para homenagear o bicentenário do nascimento do inventor. O equipamento já apresentava funções como memória, capacidade de armazenagem e recuperação de dados. O primeiro computador digital eletrônico, chamado ENIAC, surgiu em 1946. Então, quando surgiu o primeiro computador, que armazenava dados? Em 1946. Era enorme, tinha altura de 2 andares e pesava 30.000 toneladas. Realizava 5.000 somas e 3.500 multiplicações por segundo. Então, era o acontecimento da época. Com os avanços da tecnologia, o computador estão ficando menores e melhores. Então, hoje, o computador é bem diferente, não é mesmo? Hoje ele cabe, no bolso, e com a memória muito mais avançada e a tecnologia muito mais avançada. Então, o que nós temos que saber aqui? Que Carlos Babbage foi o primeiro inventor, que o seu computador ele foi construído com 2.000 peças, e foi feito para fazer cálculos, Já em 1991, o Museu de Ciências, em homenagem ao primeiro cientista e inventor desse equipamento, os técnicos montaram um novo computador, chamado ENIAC, e surgiu em 1946. Esse já com 5.000, fazia 5.000 somas, e 3.500 multiplicações por segundo. E conseguia já memorizar, tinha capacidade de armazenagem e recuperação de dados. Então, agora nós vamos para as nossas questões. Então, nós estamos lá. O texto que você leu é um relato histórico. O que você entende que seja esse relato? Então, nós vamos lá. É um relato histórico porque informa aos leitores sobre o acontecimento do passado. Ele relata, a história do computador. A letrinha B. Os acontecimentos relatados são reais? Como nós devemos saber? Olha, se ele está contando, falando sobre o computador, como que foi criado, quem criou e a época que foi criado, então é um acontecimento real. Então vamos colocar assim.
Por quê? O texto foi extraído de um almanaque, então nós vamos ler um almanaque, uma folha de tipo jornal. Né? Então foi um suporte que tem como função informar, então é um jornal, então é um texto real. Quem escreveu esse texto? De que livro foi criado? Então nós vamos ver lá na imagem, né? Ver lá quem foi no rodapé, nós vamos ver, ó, que foi Letícia, né? Que fez deu essa informação. E da onde ela tirou? Do livro de invenções, né? Geniais. Então ele foi lá no livro, né? E do livro de invenções geniais da Folha do Almanaque e criou essa história. Ela tirou essa folha, né? E contando que falava do computador e trouxe esse texto informativo para esse livro. Onde você encontrou as respostas para a questão anterior? Lá na referência, no rodapé, né? Então vamos encontrar as respostas, né? Vamos ter o autor, a pessoa que escreveu, né? A data. Então sempre no rodapé do texto vai ter as informações. Qual a finalidade desse texto? Olha, qual a finalidade desse texto? A finalidade dele é explicar como o computador foi inventado, ok? Releia o primeiro parágrafo do texto e, após consultar o dicionário, explica o que quer dizer palavra em destaque. Então, nós temos aqui indispensável. Indispensável, que é muito necessário, que não pode faltar. Então, é indispensável? O que é indispensável? Uma coisa que é muito necessário para nós, que não pode faltar. Então, vamos lá. De acordo com o texto, enumere os fatos em ordem cronológica. Então, nós vamos ler o texto e vamos numerar de 1 a 4 a ordem cronológica dos avanços. Então, com os avanços da tecnologia, os computadores estão ficando menores e melhores. Então, isso nós vamos encontrar lá no quarto parágrafo. Uma máquina com o dobro de peça foi construída em 1991 pelo Museu de Ciência de Londres para homenagear o bicentenário do nascimento do inventor. Então, isso aí vai estar no texto lá no terceiro parágrafo. O primeiro computador digital eletrônico, chamado ENIAC, surgiu em 1946. Era enorme, tinha altura de 2 andares e pesava 30.000 toneladas. Então, isso vai estar lá no segundo. O inglês Charles Babbage construiu entre 1821 e 1823 o mecanismo diferencial número 1, um aparelho com 2.000 peças usado para fazer cálculos matemáticos complicados. Então vamos ler lá o primeiro parágrafo para depois enumerar, ok? Então, boa aula e até a próxima e até amanhã às 2 horas.